Oi pessoal, esse é um tutorial do Lung Explorer, que é um software que foi desenvolvido por um grupo de médicos que obteve muitos dados espirométricos sequenciais, acompanhamentos por décadas de certos pacientes, e esses resultados espirométricos foram agrupados para demonstrar principalmente problemas obstrutivos nesses pacientes, como reconhecer e os parâmetros adequados. Esse tutorial vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte eu vou falar, vai ser mais uma questão operacional de como você operar o programa, e na segunda parte vai ser o que o programa pode mostrar para a gente de informações. Tá bom? Então vamos começar aí com a primeira parte. Muito bem, a primeira coisa que vocês têm que dar uma olhada é que ele realmente está todo em inglês. Ele tem uma opção de línguas aqui, mas é apenas em inglês ou holandês, então não vai servir muito para a gente. Eu posso olhar os pacientes, os dados espirométricos dos pacientes, segundo alguns critérios. O primeiro é eu escolher o grupo aqui dos pacientes que a gente pode observar. Então, quando a gente clica aqui, a gente pode escolher os homens, as mulheres, os meninos ou as meninas. Lembrando que meninos e meninas é de 10 a 20 anos de idade. E homens e mulheres são de todas as idades, né? Então, nessa primeira parte, a gente vai aprender a mexer aqui no programinha. Esse programa é bem simples de operar, mas como todo programa desse tipo feito em versões antigas do Windows, eles têm alguns pequenos bugs. Se você escolher todos os homens, serão os homens de 10 a 80 anos, na verdade até um pouco mais de 80 anos. Se você escolher as mulheres, de 10 a mais de 80 anos. Então a limitação de idade é apenas aqui nos meninos e meninas. Além disso, eu posso afunilar um pouco mais a busca. Como? Se eu escolher os meninos, eu posso escolher todos os meninos, ou só os meninos fumantes, ou só os meninos não fumantes. Então, digamos que eu escolho aqui todos os homens. Além desse grupo etário e a questão de fumante e não fumante, eu posso escolher apenas os grupos dentro desse aqui, né, nesse caso, dentro dos homens, eu posso escolher todos, ou só os homens com obstrução, ou só os homens sem obstrução, sem problema respiratório obstrutivo. Muito bem, se eu escolher, por exemplo, aqui só os homens com problema obstrutivo, eu posso mostrar todos os dados, que é o que está sendo mostrado aqui agora. Eu vou falar desse gráfico aqui mais tarde. Ou eu posso procurar um por um, clicando em Browse, que significa procurar, né? Então eu posso buscar aqui um por um. Vocês estão vendo aqui, quando eu cliquei em Browse, ele apareceu a curva espirométrica, né, do exame feito com o paciente número 6. PID é o número de identificação do paciente. Então esse é o paciente número 6. Tá? Agora repara só que se eu clicar aqui em Next para ver o próximo paciente, o que acontece é que ele continua mostrando o paciente número 6, mas em outras condições. O que foi que mudou então? Esse aqui é um outro exame desse paciente. Tá vendo? Olha aqui a idade dele nesse exame, 22 anos. Se eu clicar em Next novamente, continua no paciente 6, só que agora ele tem 23 anos. Se eu clicar em Next novamente, ainda é o paciente 6, dessa vez com 27 anos. Ou seja, esse paciente, ele fez exames em várias idades. Eu posso continuar seguindo adiante, eu vou ver outros pacientes entrando aqui, paciente 23, 55 e assim por diante. Se eu quiser retornar, eu tenho que clicar aqui em Display All Data e começar de novo, olhando um por um, exame por exame. E aí você pode pensar assim, poxa, mas eu não quero começar lá do início, eu quero ver direto aquele paciente número 23. Bom, se você quiser procurar um paciente específico, aí você pode fazer uma busca pelo paciente, que é clicando aqui no Find PID, né? Ou seja, procurar um paciente específico. Clicou, ligar a busca, ela está desligada agora, você vai ligar a busca, abre esse campo aqui, você coloca lá, por exemplo, paciente 23, e pronto, está aqui o paciente 23, homem, 24 anos, 1,80 m.
que mais que eu posso mexer no programa para poder mexer nos critérios de busca e de avaliação? Tem mais duas coisas importantes que eu posso mexer aqui no programa. A primeira é como eu vou apresentar os dados. Se eu vou apresentar os dados de forma longitudinal ou não. Apresentar de forma longitudinal significa que eu vou pegar paciente por paciente e apresentar todos os resultados dele de uma vez só, em todas as idades. Então, digamos que eu pegue aqui e clique em longitudinal. Então, vou apertar em Display All Data e começar aqui com o Browse. Tá vendo como dessa vez ele mostra diferente? As curvas espirométricas são todas as curvas espirométricas desse paciente que ele fez ao longo dos anos. Eu não tenho mais os dados de idade, porque agora eu estou vendo os dados longitudinais desse paciente. São todos os exames que ele fez ao longo da vida, com essa equipe médica. Aqui ele mostra, tá vendo? Ele fez um exame aos 17, um exame aos 22, um exame aos 23, um exame aos 27, um exame aos 29. Cada vez que eu clico em Next, ele vai mostrando um novo paciente de forma longitudinal, ou seja, todos os dados espirométricos desse paciente. E vou mostrar a última coisa que a gente pode selecionar aqui nesse programa, que é a faixa etária. Então eu coloquei aqui, são todos os homens com obstrução aérea, certo? Mas e se eu quiser ver todos os homens de 40 a 50 anos? Então eu posso vir aqui manipular a faixa etária e olhar apenas os homens dessa faixa etária. Então ele vai procurar dados apenas de exames em homens com essa faixa etária. Tá vendo aqui? Esse aqui é com 43 anos, 45 anos, 48, 41 e assim por diante. Tá bom? Você pode fazer essa faixa de qualquer maneira, desde 10 a 20 até 70 a 80, acima de 80 ou o geral, que é de 10 anos até acima de 80 anos. Então a primeira coisa aqui na parte superior é a curva espirométrica. A curva espirométrica tradicional, feita numa espirometria comum, que mostra para a gente no eixo Y o fluxo atingido pelo indivíduo, o fluxo expiratório, né? E aqui no eixo X todo o volume que foi expirado pelo indivíduo. Então aqui no eixo X é a FVC, né? A sigla está em inglês, é capacidade vital forçada, né? Todo o ar que ele expira, nesse caso aqui cerca de 6,5 litros, e aqui em cima o fluxo, tá? Que nesse caso ele atingiu um pico de fluxo de cerca de 11 litros por segundo. A segunda coisa importante que ele mostra, eu vou pular esse gráfico de barra aqui por um momento, vamos vir aqui para baixo, parte de baixo do programa. Então aqui do lado esquerdo ele mostra o sexo do indivíduo, a idade desse exame e a altura que o indivíduo tinha nesse exame. São dados importantes para fazer alguns cálculos que eu vou falar daqui a pouco. Então a parte direita daqui de baixo, ele mostra algumas características que o indivíduo apresentava durante a realização desse exame. Nesse caso aqui ele apresentava apenas dispneia, não apresentava nem tosse, nem catarro, nem espirro, nem sinais de asma. E aqui no finalzinho são quantos pacotes de cigarro ele fuma por ano, né? Não são maços, são aqueles pacotes de 20 maços cada um. Então nesse caso aqui o paciente não fumava nenhum na época do exame. Na parte central aqui dessa parte inferior do programa, a gente vê os dados mais importantes de todos, que são o FVC, a capacidade vital forçada que o indivíduo atingiu, foram 6 litros e 58, 6 litros e 580 ml. E aqui o FEV1. O que é o FEV1? FEV1 é o volume expiratório forçado no primeiro segundo de expiração. Então, quando a gente faz uma expiração forçada, a gente atinge um máximo de fluxo e de capacidade expiratória no primeiro segundo. Por isso que esse primeiro segundo é tão importante e ele vira uma unidade tão importante na espirometria. Mas mais importante ainda do que ele para a gente detectar problemas obstrutivos é essa relação aqui, que é o FEV1 percentual de FVC. O que significa isso? Vamos lá. Se isso aqui é 100%, se o FVC é 100% do que o indivíduo consegue expirar,
quantos por cento é o FEV1, ou seja, quantos por cento é o volume que ele expira no primeiro segundo, quando ele está nas suas plenas e máximas capacidades expiratórias. Entendeu? Então esse indivíduo aqui, vamos só usar esse exemplo aqui, ele expirou um volume máximo de 6,58, no primeiro segundo ele expirou 4,27, e a relação entre esses dois é 64,9%, ou seja, o FEV1 dele é 64% do FVC. Tá certo? Vou explicar a importância disso já já. Isso aqui foi o observado, tá vendo aqui, OBS? Isso aqui foi o que foi observado no exame do indivíduo. Mas, segundo esses dados aqui do indivíduo, sexo, idade e altura, existe um cálculo que se faz que você pode prever o quanto seria previsto, né, para esse indivíduo. Então é previsto para esse indivíduo um FVC de 6,32 em média. É previsto que ele tenha um FEV1 de 5,26 litros, desculpe, e isso seria, né, fazendo a conta, isso significaria 86,2% o FEV1 em relação ao FVC. Tá? No caso desse indivíduo aqui, ele ficou bastante fora no quesito aqui do FEV1, e na relação FEV1-FVC ele também ficou bastante fora do que é previsto para ele. Isso indica que ele está fora dos parâmetros normais. Como é que eu sei quando ele está fora dos parâmetros normais? Quanto que tem que variar para ele estar fora dos parâmetros normais? Está aqui, a gente vê isso nesse LLN. Esse LLN é o limite mínimo de normalidade. Vamos ver aqui para esse indivíduo. Ele teve um FVC de 6,58, que está acima do limite mínimo. Mas FEV1 dele está abaixo do mínimo, tá vendo? Ele teve 4,27, o mínimo para ser considerado normal é 4,39. Assim como a relação FEV1-FVC. Ele teve 64,9 e o mínimo para ser considerado normal, o limite mínimo de normalidade, é 77. E essa última linha aqui significa esse SDS, que é um desvio padrão. É o quanto ele desviou para fora do limite mínimo. Né? Então isso aqui é o quanto ele desviou. Exige um cálculo bem específico para isso daqui, mas isso aqui importa mostrar para a gente o quanto ele está afastado daquele limite mínimo de normalidade. Esses dados aqui, que vocês estão vendo aqui, que mostram normalidade ou não do paciente, são mostrados também aqui no meio, na forma desse gráfico de barras. Então, esse em verde aqui seria a faixa normal, acima do verde é muito aumentado para o que se espera para o paciente. Isso é muito encontrado em atletas, dependendo do tipo de modalidade, como remo, boxe. Aqui está o FEV1, né, que nesse caso aqui está abaixo da normalidade, vocês estão vendo aqui, e quanto mais para perto do vermelho, mais fora da normalidade está. Então são essas faixas aqui, ele está mostrando as setinhas em cada barra, de acordo com o que foi apresentado aqui. Então é isso que o programa pode mostrar para vocês.